Fala pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como a gente se apresentou. Estamos aqui novamente, mais uma lição 9. Mas não estou aqui sozinho, sou o Diego, né? Não me apresentei, mas sou o Diego, estou aqui como âncora, agora novo. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui, não estou sozinho, estou aqui com o menos famoso aqui, né, Lucas? Aqui realmente. Eu sou o LS Pardinho, aqui, né? Realmente eu sou o menos famoso aqui mesmo, tá? Então, pessoal, bom dia pra vocês. Boa noite, boa madrugada também. Muito feliz por estar aqui com vocês de novo. Uma coisa muito legal, muito bacana, que é fazer esse Resenha Jovem. E é a nossa segunda aí, cara. Vocês aí duvidando que não ia ter, ó, toma aí, ó, na cara de vocês aí. A gente vai continuar pra vida inteira agora o Resenha Jovem aí, cara. Amém, amém. E aí, só que assim, antes de chamar os nossos grandes convidados, eu queria fazer um agradecimento especial. Que é o pastor Wesley. Mentira, né? É o pastor William. Não, ou é o Wesley mesmo? É o Wesley? Wesley? Caramba. Não, mas tudo bem. Pastor Wesley, um beijo, tá? E um abraço pra você. Eu tenho problemas com o nome, gente. Se vocês verem a outra temporada lá, eu passei um podcast inteiro chamando a Paula de Emily. Não foi não, pastor? Foi. A galera vai perceber que eu tenho problemas com o nome. Então, pastor Wesley. Um abraço, pastor Wesley, por ter aí aberto as portas pra gente também. E o nosso pastor Rodrigo. Daqui a pouco ele vai se apresentar. E aí agora eu gostaria de chamar o pastor Robson, né? E aí, pastor? Opa, estamos aqui, um abraço para você. Novamente nós estamos aqui na nossa Resenha Jovem. Espero que você esteja gostando dessa nova roupagem, nossa conversa, nosso bate-papo, né? Faz falta, não faz? Ah, com certeza. Faz falta demais. E é bom demais a gente estar aqui junto para dividir a palavra de Deus com você de uma maneira diferente, descontraída e aprendendo mais. E por isso nós temos um convidado especial hoje, né, o nosso amigo aí, pastor Rodrigo, que é pastor aqui, ó, pastor desse local aqui, desse mesmo da local, casa, da né? casa. Dá à vontade. Pastorzão, obrigado por estar com a gente aqui, viu? Obrigado por aceitar o convite, você é sempre muito bem-vindo. Tamo junto. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui, né, usando aí as nossas dependências, mas estamos juntos aí com vocês também pra gente aprender um pouco mais aí da palavra de Deus. Muito bem. Estamos aqui na lição 9, como eu falei, com o tema doadora confiante, mas antes, né, queremos também lembrar das nossas redes sociais, Jovens Adventistas APS. Muito bem, se você pesquisar assim no Instagram vai aparecer lá, mas também tem outra @. Tem a comunidade Jovem APS que a galera tá sabendo mais aí, mas Jovens Adventistas APS, tá? A gente vai atualizar. bem. Atualizamos agora. Isso. Levemente apresentados, todo mundo aqui acomodados. Antes da gente começar a lição, vamos fazer oração. E eu queria pedir pro pastor da casa, por gentileza, estar orando pela gente. Vamos lá, então. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de abrir a sua palavra, Senhor Deus. Nós possamos, Senhor Deus, aprender tudo aquilo que o Espírito tem a nos mostrar nessa lição. Nós possamos, Senhor Deus, colocar em prática a nossa vida. Que o poder da palavra, Senhor Deus, possa estar em nós. Possamos, Senhor Deus, ser diferentes, né? Mudar o nosso propósito, ser melhores rumo à Canaã celestial. Amém. Seja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, galera, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso aqui, não, tá? 2 pastores é difícil. Assim, porque na verdade o que acontece aqui, entendeu? Você já sabe que você já está assistindo aí, mas a gente não sabe não. Então se aí por acaso tá 2 horas aí embaixo, nos perdoe, porque uma vez a gente parou para sentar com esses 2 pastores aqui, eu fiquei 3 dias sem dormir, cara. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Não, foi muito conhecimento que a gente teve aqui. É um privilégio estar no meio de 2 pastores aqui, cara. Muito privilégio mesmo. Vamos começar a vigília agora. Vamos começar então. Vigília jovem pra você aí, né, da lição. A gente vai passar por todas as lições, inclusive do tema que vem também. Brincadeira. Mas o privilégio é nosso, né, Rodrigão? Opa! O privilégio é nosso estar junto com os jovens aí para ajudar a aumentar o conhecimento, né? O que a gente mais quer é disponibilizar conhecimento, de verdade, né? E a gente Tá aprende. aqui também. pra Amém, amém. Já falei, faz um cursinho, manda um link. A gente tá aqui. Não, gente, vocês não têm noção, cara. Eu não posso falar porque vocês não estão preparados. Vamos lançar o Erém Jovem aí, ó. Jovem, é boa. A gente aproveita esse privilégio de estar aqui para perguntar mesmo. Então vai ter umas perguntas aqui. É, uns negócios muito doidos aqui, cara. Mas a lição de hoje fala do doadora confiante, né? Tem tirinha hoje? Será que tem? Tem. Bora ver a tirinha? Bora ver a tirinha que vai ser projetada aqui na TV. Aqui, Estamos aqui com a nossa equipe, Yuri e Jackson. Muito grande obrigado, Jackson, tá? grande Yuri. E a Érica, né? Não podemos esquecer da Érica. E a Érica. Érica. Um abraço, Érica. Tá? Senão o Yuri não entra em casa. Realmente. A tirinha lá, legal. Porque Deus pede que amemos acima de tudo e de todos.
o amemos, né? Ele é a fonte do amor, a mulher responde. Se o amarmos primeiro, vamos amar ainda mais a todos. Cara, vou falar aqui. Dessa tirinha aqui, que eu consigo... essa tirinha aqui eu gosto muito dela porque a primeira vez que eu preguei, eu tava muito nervoso na primeira vez que eu preguei. Não sei vocês, mas a primeira vez que eu preguei eu tava muito nervoso. Eu preguei justamente sobre 1 João 4, do versículo 7 ao 20, que fala aqui, ó, essa parte da tirinha. Então, quando fala de amor, eu sou o discípulo João aqui dos dias de hoje aqui, tá, galera? Sou o discípulo do amor aqui, então eu entendo bastante aqui, brincadeira. Mas eu tenho uma proximidade com esse texto. E eu entendo aqui dessa tirinha que, assim, qualquer bondade que a gente vai fazer, claro que a tirinha trouxe de amor, mas a gente vai ver que a lição ela tem bastantes assuntos, mas qualquer bondade que a gente vai fazer nunca provém de nós. Sempre existe algo maior que nos dá aquele dom e que a gente consegue levar para outra pessoa. Então, quando ela fala assim, a gente só capaz de amar porque ele nos amou primeiro, isso é muito louco, principalmente para a galera que não segue nenhuma religião, né? A galera que tem alguma coisa contra Deus, ou alguns que dizem que odeia Deus, mas assim, se você ama seu pai e sua mãe, entenda que mesmo você não achando que ele não exista, ele te ama. E é por causa do amor dele que você consegue demonstrar amor aos outros também. Eu não sei vocês aí, mas essa tirinha é muito legal. E aí, pastores aí? Agora vai vir o hebraico, galera. Prepara a caneta. Do grego. Prepara a caneta aí. Do grego, como é que é do grego? Eu achei interessante. A tirinha ela trouxe uma coisa bastante aparentemente óbvia até, né? No sentido assim, por que Deus ele pede que amemos a ele acima de todos e de tudo, né? Ela fala, não, porque ele é a fonte do amor, né? E aí ela vai dizer algo bastante importante. Ela é a fonte do amor, beleza. Então, dele brota o amor. Mas aí ela vai dizer assim, então se o amarmos primeiro, nós vamos então amar os outros ainda mais. Uhum. Então, o princípio, não só a fonte, mas o princípio do amor, ou o amor, como Deus diz lá em João, que você falou João, né? Deus é amor. Nós estamos falando de algo que é o princípio de tudo. Que é não é só o gerador, é mais que isso, ele é o núcleo, brota dele o amor. Isso é bastante interessante, brota dele. Então não todo tipo de amor, né? Mas o amor em si de Deus faz com que a gente ame as pessoas e demonstre esse amor de maneira tão grandiosa que a gente às vezes não percebe que essa fonte do amor, essa atitude de amor sai de Deus, mas né, a gente fala, como é que eu fiz tal coisa? Como é que eu agi dessa tal maneira? E a gente corre até o risco de pensar que a gente é bom, mas na verdade é Deus atuando através de nós, né? E a gente pode ver que isso daí, né, ele vem desde o começo de tudo ali, né? A gente entende o que é amor porque Deus mostrou o que é amor e nos mostra o que é amor. E é interessante a gente pensar que o amor também está em xeque desde o princípio também. Satanás colocou o amor de Deus em xeque lá no céu, né? Ele não ama tanto o ser humano. Ele não é tão amor assim, entende? Ele não é tão bonzinho assim, ele não é tanto isso que a gente pensa a respeito dele, entende? E ele veio demonstrar o amor dele. E a demonstração do amor dele, como o João está lá, ele sim, porque ele deu o filho. Ele deu o filho dele. Aquilo que era mais precioso para ele, entende? E eu acho que a lição vai rolar por essa parte, né? A preciosidade, né? Aquilo que é mais precioso. Ele deu o que era mais precioso. Então ele já começa mostrando isso. Desde o princípio ele amou a gente tanto que ele deu aquilo que era mais precioso para ele. E ele ainda fala assim, né, pastor? Ele fala assim, ele deu o único. O único. Era tudo. Era tudo. Quem tem filho aí sabe do que a gente está falando, né? Você tem um só. E ele fala assim, não, eu dou esse um só. Né? Então é um negócio assim, incrível, magnífico. Outra coisa desse mesmo verso que você falou, né? Ele amou o mundo. Não foi algumas pessoas, né? Amou o mundo. E aí o amor é tão grande que eu falo assim, de tal maneira, não houve palavras para ele explicar o que era. Talvez a pessoa amou muito. Não, amou fantasticamente. Não, amou grandiosamente. Não tem palavras. Ele falou, então de tal maneira. Então é incrível assim como Deus ele demonstra o amor. Sim. E a gente percebe que brota dele o amor, né? Ele é o amor em si. Isso é bastante interessante a gente pensar.
E aí a tirinha mostra pra gente que cada vez que a gente se aproxima desse amor e a gente bebe, né? A Bíblia usa essa linguagem, a gente bebe desse amor, a gente começa a compartilhar esse amor. A gente começa a levar esse amor para as outras pessoas também, porque começa a transbordar da gente. Começa a ir para outros lugares e a gente consegue mostrar para as pessoas Deus através desse amor. Você vê, né? Isso só foi a tirinha. Isso. Aquele jovem que gosta de comentar bastante na Escola Sabatina vai estar amando esse podcast. Vai estar comentando sobre a tirinha. Pô. Muito legal, muito legal. Inclusive, o pessoal, galera, aí pode deixar suas perguntas, né? Aí nos comentários. Deixa e tal. aí, cara. Aproveita que a gente tá com dois pastores. O comentário próprio, né? Sim. Da lição, isso é bastante importante. A gente interage junto. Tanto no Instagram como no YouTube, pode comentar lá que a gente sempre tá atento, né, Luquinha? Com certeza. Cara, e agora a gente vai falar assim, ó. Deus, ele... Bem que o pastor falou, ele doou seu próprio filho, né, como demonstração de amor. E a gente vê que a lição ela vai falar de a doadora confiante. Diego, para nós poder falar um pouquinho. Metade de um pão. Não é nem a questão do pão. Eu queria saber de você, quem é essa doadora confiante aí? É uma viúva, que vai ser até pautas de outras lições, né? Como a gente já estava conversando aqui. Mas lá de Serepta, era essa a resposta que você queria ou você quer um grego também? Não, traz um grego aí, traz um grego aí. Tô brincando. Mas essa história se encontra lá em Elias, né? Desculpa, em Elias não. No contexto ali, tá na história 17. De Elias. Eu fico nervoso com os pastores aqui também. É a presença. Vamos abrir lá em Moisés 2. Primeiras Reis 17, versículo 8, a lição vai trazer aí também a história dela todinha. Mas é no contexto ali Elias, né? Que ele vai estar passando por fome, né? Vocês podem me corrigir, gente, porque minha memória é muito fraquinha. Manda bala. Fica tranquilo, a gente vai ajudando aí. Tava com fome, aí Deus mandou ele para um lugar, e lá tava uma viúva de Serepta, né? Que é a região dela. E ali ela tinha poucos recursos, recursos, né? Ela só tinha uma farinha e um azeite, não é isso? E aí Elias pediu para ela fazer um pão. Eu tô resumindo bastante, né, pastor? Depois sempre detalhes. Pediu pra fazer um pão, mas antes ele falou assim, você faz um pão e dá pra mim, que Deus vai te multiplicar esse pão e vai abençoar você pro resto... Não, desculpa, até chover. Isso é muito interessante também. A gente vai falar... Eu vou fazer essa pergunta pro pastor depois. Até chover. E aí, até pensei, né, comigo, falei, caramba, ela entregou tudo, né, pra uma pessoa que ela conheceu agora, que era um profeta, que ela reconheceu como um profeta do Deus, né, que é o Deus de Israel, né, enfim... E falou assim, entregou tudo mesmo que ela tinha. E ela tinha um filho também. E isso é interessante, porque ela entregou tudo até para o mantimento do próprio filho. O pai, né, minha mãe fala, né, se eu pudesse, eu dava minha vida por você, eu dava minha comida por você. E ela entregou tanto a própria comida como a do filho, que ela até falou com Elias, né. Falou assim, eu vou entregar para você, mas eu vou morrer. Eu vou entregar para meu filho e vou morrer depois, porque é só isso que eu tenho. E ele falou assim, não, vai lá, faz, e Deus vai multiplicar. O famoso confia no pai aí, ó. Tem mais algum detalhe? Não, acho que não. E aí, pastores, e aí? Eu quero que agora, pra vocês, eu quero que vocês contextualizem. Porque assim, pra Elias chegar na casa dessa mulher, o que que tava acontecendo, o que que rolou? Boa. Contexto aí de segundo. Pra essa galera aí, vocês podem aí conversarem os dois aí, entendeu? Relaxa que a gente tem 3 horas e meia aí de podcast, aí fica tranquilo. O povo de Israel, né, tava passando por um momento difícil lá com relação a Deus, né? Lembra da história? Eles se afastam de Deus. Começam a seguir outros deuses lá, a ponto de Deus ter que levantar Elias para chegar no rei e falar, o que você está fazendo aí? Jeroboão, que a gente estudou semana passada, foi só o primeiro. Só o primeiro, entendeu? Sim. E aí vem o rei e começa a colocar outros deuses, né, outros sacrifícios, e Deus diz assim, opa, tá errado isso aí. E eu vou mostrar que eu sou Deus que faz. Elias vai até lá e fala para o rei que não vai chover. Enquanto eu disser que não vai chover. Eu estou no controle da história. Entendeu? Ele vai lá, o rei não dá a mínima para ele, né? Mas ele sai e o povo passa ali sem chuva por um tempo, entendeu? Até compreender quem é que era que estava Deus no controle de todas as coisas, né? E um detalhe importante da questão da chuva, né? Muitos acreditam, comentaristas dizem, né, que eles tinham as suas lavouras e tal, e agora o povo já estava num contexto pagão, né? Sim. E a questão da chuva era porque, assim, você tinha que regar a terra. E muitos acreditavam que era o sêmen, olha só, era o sêmen de Baal. Então, hoje. Veja que loucura, né? Olha o pensamento, olha até onde o povo foi, como estava distante o povo, né? Então realmente precisava de uma intervenção
de Deus aí, Sim. no caso de Elias, né, que foi representante dele. Se Baal que dá chuva para vocês, então clame Baal, né? Chame para Baal Cara, aí. essa Pede história- para ele, então, entendeu? Essa história é muito É louca. como se... Ele tá no banheiro? Não, mas é como se Deus dissesse o seguinte, bom, vocês querem Baal? Vou tirar meu time de campo, então. Entendeu? E uma coisa interessante, né, que assim, ó, se o sêmen era aquilo que era de Baal, né, que assim fazia a terra frutificar, o que estava ali em jogo? Era justamente o quê? O sustento deles. Era a alimentação deles, o sustento deles estava em jogo. Então eles estavam tendo ali momentos ali em que Deus estava dizendo para eles assim, ó, eu sustento vocês, não é Baal. Quer ver? Não vai chover. E eu quero ver agora frutificar as coisas sem chuva. Vai aí, quero ver. Não vai chover. Aí Deus então mantém firme ali. Quer dizer, o sustento eu dou. E de vez o pessoal assim fala, pô, existe mesmo um Deus que parou a chuva e é o Deus de Elias. Ele não, eles botaram a culpa em Elias. E aí botaram pra caçar ele. Aí por isso que ele fugiu, né? Não foi Sim. isso que aconteceu? É. Cara, mas esse negócio é muito doido, porque assim, era... Como é o nome? Jezabel, né? Jezabel, na época, Jezabel era muito Cabe doida. Jezabel. Aquela Quando as ali... meninas lá da igreja tá fazendo algumas coisas, eu falo, ei, Jezabel. Eu sou assim, cara. É isso, fala isso com as meninas. os- Não pode não. Na verdade, os antigos falavam muito isso daí, os Me antigos. perdoe. Os avançados em dias falam essas coisas ainda. Vocês Mas é pegaram... na brincadeira. Era uma brincadeira. Mas assim, a gente percebe que Jezabel, ela trouxe assim, uma trupe de profetas pra lá, né? Foi bastante, né? Eu acho que é 400, né? Porque depois a gente vê lá que tem a tretinha dos 400 lá. E aí, não, o pastor Diego acho que vai continuar, mas você vê, Jezabel não era nem pra estar na história, né? Acabe Porque, não deveria ter Quem feito foi que aliança. Quem foi que juntou foi o pai, né? Que fez a junção da... O Acas foi lá e falou, Honri, né, na verdade, né? Foi lá e falou assim, ó, filho, casa e faz uma aliança aí pra ver se as coisas dão certo. Já tava vendo, já na tava na idolatria, merda, né? já. E aí, casou com a tal da Jezabel pra fazer É uma aliança, ofensa se muito tornar mais forte. E olha o que deu. Jezabel é uma força muito forte, falar pras meninas, né? Eu acho que é. Olha, pra quem lê a Bíblia, pô. Desculpa. Pra quem lê a Bíblia, Pra quem conhece ali, Matou muita gente, né? né? Filhas de Ló. Aí não dá, entendeu? Não dá. Tô brincando. Pode continuar, continua a história. E nesse Te contexto, né, Elias vai ter o encontro aí, né? O povo passando necessidade, o povo já tendo pouca coisa. Uma parte importante da história ali é que a mulher só tinha aquilo pro filho. E ela diz assim, a gente vai comer e vai morrer. É só isso que a gente tem. Ninguém tem mais como ajudar a gente. A gente vai comer e vai morrer. Entendeu? E aí o profeta vem e fala assim, não vai morrer não. Só que você tem que confiar, você tem que dar primeiro para mim. E aí? Meu, é isso, Isso me gerou uma isso desconfiança. aqui, ó, que não fica na Se minha eu cara. fosse Pastor. o viúvo, né? No viúvo lá de Serepta. Ele fala assim, ó, vai lá, faz o pão, mas antes entrega pra mim. Porque Deus vai multiplicar. Eu falei assim, eu vou entregar a única coisa que serve pra me manter. Eu vou entregar pra você, você vai comer, vai ficar vivo, eu vou morrer, eu não vou ver. Eu pensei assim, né, na desconfiança, né? Mas não, ela Cara, confiou bastante. é um negócio muito doido de pensar, porque assim, vamos pensar pela parte lógica do ser humano. Porque quando a gente vê, não, porque realmente Deus estava ali. Mas peraí, são seres humanos ali. Imagine você receber alguém na sua casa que você não conhece. Primeiramente, você não conhece aquela pessoa. Sim. Você até acredita que ela possa ser um profeta, entendeu? Mas pelo menos na história não tem nenhum anjo dizendo assim, igual nas outras, ó, você receberás um profeta, dai de Mas ela alimento pra ele. reconheceu como um profeta de Deus. Ela né? reconheceu, mas tipo assim, o que eu digo é tipo assim, ela teve esse reconhecimento, mas por exemplo, e se ela não tivesse? Ou então se ela tivesse dúvida? Vamos falar no ser humano, porque assim, a história dela é muito triste. Ela chega e fala pra Elias, ela chega e fala assim, olha, eu só tenho uma farinha e um pão, eu só tenho uma farinha e um azeite, que eu vou fazer aqui uma coisinha pro meu filho e a gente vai esperar a morte. Gente, ela tava numa situação muito ruim, cara, de vida. Situação de vida muito ruim. Não é a gente que sai da faculdade e compra umas coxinhas no ragazzo e fica com dó de dar pra quem tá na rua. E às vezes você fala assim, vou dar aqui porque eu sou cristão. Não, eu sei que você faz isso. Não é isso, entendeu? É a única coisa que ela tinha. E aí o profeta fala assim, Pra mim, primeiro. dá pra mim esse pão aí. Dá pra mim esse pão. Não, mas meu filho, dá pra mim. Confia. Confia no Senhor Deus aqui. Dá pra mim esse pão. E ela vai entrega o pão, cara.
E ela vai multiplicar até chover. Então. E se ela pensou nos tempos assim que não choveu, ela falou assim, nossa, então vai multiplicar bastante. Mas sabe um negócio que pega também, que eu acho que muitas vezes nos jovens hoje pega? Às vezes quando nós recebemos um chamado de Deus, uma mensagem, uma missão, né? Não é simplesmente você chegou e fez. Existe um processo, no sentido de, tipo assim, existe um caminho. Imagine o caminho da porta, imaginando que ele esteja na porta, até a cozinha. O que essa mulher não pensou? Meu, será que eu realmente devo tirar o único alimento do meu filho? Será que realmente eu tenho que fazer isso? Será que eu realmente tenho que fazer isso? E hoje, já trazendo os dias de hoje aqui, quando Deus pede o nosso tempo para os jovens, principalmente tá chegando a missão Caleb, aí, principalmente na missão Caleb, e a gente fica, não, mas eu estou estudando para a faculdade, será que se eu for para a missão Caleb eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, sabe? Às vezes a gente aceita o chamado, mas no caminho tem tanta dúvida que faz a gente parar no meio, cara. E eu queria ver de vocês aí, grandes pastores aí com a gente aí, cara. Então, o que eu vejo de interessante na história é que ela é muito real para os dias de hoje, né? Porque a gente passa por dificuldades, a gente passa também por essas mesmas lutas que essa mulher passa, né? Que ela passou, né, pastor Rodrigo? E aí, nessa hora, qual é a nossa atitude nessa hora, né? Muitas vezes a gente vai buscar nas nossas próprias forças, a gente vai buscar nas nossas próprias habilidades, a gente vai dar o nosso jeito, sim, né? Aquela palavra, não, vou dar um jeito. Cara, e tem hora que não tem jeito, não tem o que fazer mais, né? E aí a gente, só depois de tentar tudo, é que a gente então se rende e aí vai fazer aquilo que Deus então pediu. No caso da história, a mulher ensina diferente. Ela está passando pelas dificuldades, ela está nas lutas dela, mas quando ela encontra o profeta de Deus, quando ela encontra o cara da palavra, que a palavra profeta significa portador, né? Aquele que representa. Anota, né? Luquinha, por favor. Que é o portador da palavra, né? Ele vai ser o representante, né? O porta-voz, a palavra navi, né, vem dessa origem, porta-voz, que é o profeta. Legal. Então, ela olha para ele e enxerga assim, opa, agora é o porta-voz de Deus. Tanto é que na continuação ele fala assim, ó, faça isso, dê o pão para mim, assim diz o Senhor. Qual amar Adonai, né, em hebraico. Né? Aí, os caras já começou aqui já. Aí, esse aqui é muito bom, cara. Eu tô me divertindo. Caraca, velho. Eu nem deu tempo de anotar. Eu não sei escrever hebraico. Vou ver de novo. Então, quando ela vê assim, então, ele é o porta-voz. E quando ele fala assim, ó, dê o primeiro pedaço de pão para mim, assim diz o Senhor, quando ela ouve essas palavras, ela não está fazendo isso para Elias. Ela não está fazendo essa ação para o filho dela. Ela se desprende completamente das suas atitudes, quer dizer, das suas habilidades, das suas forças, das suas condições e se entrega para deixar, então, fazer aquilo que Deus está orientando. E primeiro quem? Primeiro Deus. Sim. Deus primeiro. Ela está entregando para Elias tudo o que ela tem e é o seguinte, primeiro é de Deus. Ela não está entregando para Elias, Deus primeiro. Depois ela vai ver o que vai acontecer. Depois. Ela não está entregando a sobra, né? Ela podia dizer para Elias, ó, eu vou comer primeiro, meu filho come, o que sobrar, a gente dá para você, entendeu? Se sobrar alguma coisa, a gente dá para você. Pelo contrário, ela entende a palavra profética, né? E diz o seguinte, não, se Deus disse, eu vou dar exatamente como ele disse. Eu vou fazer exatamente do jeito que ele disse, né? A gente tem uma dificuldade de dar, né, essas coisas. Porque assim, a gente está acostumado de dar aquilo que sobra pra gente. Sempre assim. Vê as roupas da asa aí, ó. E olha, tem vindo umas que misericórdia. Furada, né? Nem serve pra, nem sobra mais, Mas assim, a gente está acostumado a dar aquilo que sobra. E muitas vezes a gente olha pra Deus e tem essa ideia de, eu vou dar pra ele o que sobrar, entendeu? A gente não confia nele de verdade. A gente tem confiança na gente. E se sobrar alguma coisa, Deus, estou fazendo a minha parte, entendeu? Estou fazendo aqui. Esse mês deu para fazer. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Esse mês deu, entendeu? Esse mês eu consegui. Cara, mas não é isso que Deus está pedindo. Quando a gente entra na parte de dízimos e ofertas, Deus não está pedindo quando der. Ele fala, não, é sempre. É o primeiro, é a primeira parte. Quando a gente vai ensinar para as crianças, para os filhos, é assim. Filho, você recebeu, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Tirar a parte de Deus. Entendeu? É isso. Rapaz, e se faltar? Não vai faltar. A questão toda não importa. A primeira parte é de quem? É de Deus. Isso envolve fé. Isso envolve confiança em Deus.
Entendeu? É muito legal. A mulher, a viúva de Sarepta, podia dizer, e se faltar? E se faltar para mim? Mas na cabeça dela diz assim, bom, o profeta veio e disse que Deus vai prover. E se ele disse que Deus vai prover, É porque Deus vai prover. Deus vai prover. Entendeu? E aí eu bato naquele ponto, né? Vendo o que você tá, né? Ouvindo o que você tá falando, bato no ponto de novo. Não. O profeta disse, então Deus vai prover. Sim. Deus vai prover. Por quê? O profeta quem era? O porta-voz de Deus, cara. Então Deus ia prover. Ela fez por Deus, não por Elias, né? E tem aquela música também, né? Que a gente gosta muito, ouve muito, né? Do Gerson Pilar, né? Ela é muito verdadeira. Fala assim, e se o mar não abrir? E se o faraó né, me alcançar? Me alcançar? Aí o que ele diz? Não vou desistir. Pode acontecer o pior. Pode vir a morte. Aí ele diz na música, né? A letra da música diz, amanhã eu sei que vou acordar. Então nós temos uma promessa muito maior do que a gente vê aqui no mundo aqui. Sim. Talvez essa mulher pensou nisso. Talvez essa mulher pensou assim, ó, talvez seja o último alimento que a gente tenha. Talvez seja a última comida que nos sobre. E talvez depois desse momento a gente vai morrer. Mas é melhor fazer o que Deus está pedindo. Sim. Porque assim, as promessas de Deus estão aí. Não é falta da promessa de Deus. Ele já prometeu. Olha, eu vou cuidar de vocês. Tem muita Quando coisa. vocês me colocarem como Deus de vocês, eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou derramar, entendeu? As bênçãos sobre vocês. Só que a gente fica pensando na gente. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Entendeu? A gente não confia de fato naquilo que Deus pode fazer. As promessas são muitas. Eu lembro, meu sogro, ele usa um texto lá de Salmos muito interessante. Ele diz, gente, eu confio. Davi diz assim, eu já fui novo e agora sou velho. Mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigando pão. E ele diz assim, essa é uma promessa de Deus. Se a gente confia em Deus, é Deus quem vai prover. Né? Deus não está dizendo o seguinte, dá e eu vou te multiplicar. A gente já conversou sobre isso, da teologia da prosperidade, entendeu? Bastidores, isso aí. Deus, ele te dá o necessário, ele te dá aquilo que você precisa. E é isso que a gente precisa entender. Se ele está dando isso, é aquilo que eu preciso nesse momento. Se ele está permitindo que isso aconteça, é o que eu preciso neste momento. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Ele está no controle de tudo. Entendeu? Se eu tiro a primeira parte, se eu me coloco nas mãos de Deus, é isso. É fazer a vontade dele. Né? Vocês dois falando, eu peguei um gancho aí que aconteceu no tempo passado, né? Pensando no futuro, no passado, que é essa questão de colocar primeiro a Deus, assim, separar primeiro de Deus. Que está acontecendo o tema aí das 10 dias de oração, né? Que é primeiro Deus. Mas eu faço a pergunta para vocês, assim, que é um... Não que eu quero um manual, mas como é que eu posso colocar Deus em primeiro lugar? Em tudo, assim, na minha vida. Eu acho como é que eu posso, assim? Isso é uma dúvida, acho que é muito recorrente para muitos jovens, né? Sim. Porque, assim, pastor, uma coisa que você falou... Caramba, o pastor roubou minha fala, hein? No bom sentido. Eu ia falar do versículo aí, porque, assim, a mulher, ela tinha a palavra do profeta. Hoje, o que nós temos? Eu acho que a falta do conhecimento, né? Muitas vezes ajuda essa questão de falta de fé também. Porque às vezes eu deixo de devolver o dízimo porque eu acho que vai faltar. Só que o próprio Deus disse assim, filhão, se tu for justo diante dos meus olhos aqui, tu não vai ter nada, cara, não vai ter nada. Só que aí vem a questão que o Diego falou, né? Como que eu posso colocar Deus em primeiro lugar? Porque assim, existe a forma genérica, que todo mundo fala, não... Quando você acordar, Deus em primeiro lugar, quando você acordar, em vez de você pegar o celular, ora. Acorda 4 horas. Não que não seja o correto fazer, tá, jovem? 10 dias de orações aí, por favor. Mas eu tô dizendo assim, isso não basta se eu só acordo e oro, mas passo o dia inteiro ouvindo músicas seculares no TikTok. Passo o dia inteiro falando palavrão com os meus amigos. Ou então, quando eu estou na roda de pessoas em que eu devo ser o influenciador, sou o influenciado. Então, assim, o que de fato é colocar Deus em primeiro lugar? É esse manual que a gente entende? Não, tem que fazer o ano bíblico, tem que acordar de manhã, tem que estudar o acesso com a sabatina. De novo, é importante. É importante, tá? Por favor, é importante, mas assim, eu ainda acho que falta alguma coisa, porque se eu só seguir um manual, eu acho que não... Sabe o que eu penso aí? Você está falando uma coisa, a gente vai pensando um monte de coisas, né? Mas você está falando assim... Que elemento é esse que falta? Que detalhe é esse que falta para a gente entender de colocar Deus em primeiro lugar, né?
Vamos pensar nos nossos relacionamentos, assim, né? Você tem lá uma namorada lá, começou a namorar, encantada, apaixonada. Cara, se essa menina falar pra você assim, ó, traz pra mim um bombom, você vai buscar o bombom Da que não Lindt. exista, cara. Sabe da Você Lindt? vai criar um bombom. Na e hora. se for caro, então, nossa, você vai juntar dinheiro. Você vai pedir mesmo. empréstimo fazer na um esquema, Nubank. Mas você vai dar um Faz isso não. jeito, cara, de arranjar o bombom lá. Tô falando de uma coisa bem besta, assim, né? Mas, cara, às vezes, assim, tem o bombom, às vezes é um outro pedido, é outra coisa. Você vai se desdobrar. Por que você faz isso? Porque é a mesma coisa, esse relacionamento que é criado no namoro, isso vai se tornando cada vez mais forte. Ao ponto de você dar tchau pra ela e, cara, chega uma hora que você fala assim, cara, não dá mais pra dar tchau, mano. Não dá mais. Eu quero viver com ela, eu quero viver o tempo todo, quero estar junto com ela 24 horas. Tem negócio de dar tchau tal, eu vou lá, compro as vontades, a gente fica junto, depois, cara, a gente tem que dar tchau, não tá certo. Aí você resolve fazer o quê? Aí você resolve, então, noivar e casar. Pra viver juntos, estarem juntos e tal, aquela coisa toda. E aí casa. E aí você passa a fazer, continuando a fazer, né? Um casamento cheio de amor e tal. Você continua fazendo as vontades para agradar, para tornar feliz, para tornar o ambiente feliz, a casa feliz, a pessoa feliz. E assim você vai, então, tendo um relacionamento cada vez mais profundo e mais íntimo com a pessoa. É isso aí, gente. Esse é o detalhe. É isso que Deus espera da gente. Sim. Esse relacionamento. Ah, como é que eu vou fazer a vontade de Deus em tudo? Cara, relacionamento com Deus. Namora com Deus. Vai colocando Deus nos detalhes, vai colocando Deus nas suas decisões. Vai chegar uma hora que você não consegue mais fazer por fazer. Sabe? Fazer as coisas porque estão te pedindo, porque a igreja pede, porque está na Bíblia, porque nisso. Não, você vai fazer isso de forma tão natural, cara. E por amor grandioso, entendendo assim o propósito, o plano de Deus para sua vida, vai ser tão natural que vai chegar ao ponto que o seu relacionamento com ele vai ser tão próximo que não importa o que aconteça, que situação aconteça, que circunstância venha, cara, você continua fiel a ele, não importa, que nada tira da igreja mais. E esse detalhe faz com que isso transborde, foi o que você falou no começo, né? Transborde de tal ponto que outras pessoas começam a perceber. E aí começa a questionar você. Ou você começa a enxergar as pessoas diferentes. Sim. Essas pessoas são diferentes, são amadas por Deus também. Transborda esse negócio. É assim que a gente. É assim que eu vejo, assim, sabe, Pardinho? Que a gente vai fazer então a vontade de Deus. Primeira coisa é criar esse relacionamento, essa intimidade, né, que a gente tem com o namorado, que a gente depois passa a ter com o noivo, depois passa a ter com o casado. Né? E a mesma coisa tem que seguir Deus. Não é à toa que ele chama a gente de noiva. Sim. E ele é o quê? O noivo. E depois vai vir o casamento, que é a volta de Jesus. Amém. É interessante, pegando um gancho aí na questão do primeiro Deus, né? Como é que você acaba com o casamento? Colocando outras coisas em primeiro lugar do relacionamento. Entendeu? Eu vou anotar isso aí. Então, assim, tá importante. a gente casa, e a gente acha que a gente pode continuar vivendo a vida que a gente tinha. Jovens, né? Vou sair com os meus amigos, né? A hora que eu quiser. Ficar jogando até mais pra tarde. comer uma pizza com a galera, né? Vou jogar bola a hora que eu quiser. E não é muito bem assim. É verdade. Preciso dar satisfação pra ninguém. Isso é muito verdade, pastor. Isso Quando é muito você verdade. entra no casamento, peraí. Eu lembro, e vou colocar a minha experiência, né? Eu gostava muito de jogar bola, né? Vocês olham assim, eu sou 2 agora do que eu era antes. Hoje ele é a bola. Porque assim, solteiro, terça-feira à noite eu tava jogando bola, quinta-feira à noite eu tava jogando bola, sábado à noite eu tava jogando bola, sexta-feira à noite, domingo à tarde, sábado à noite, sexta não. Terça, quinta, sábado, domingo, entendeu? Porque assim, era solteiro, gostava de jogar bola e tal. Casei e quis continuar do mesmo jeito, né? Durou uma semana. Eu lembro da primeira vez que coloquei a chuteira debaixo do braço, né? Falei, vou ali jogar bola. Ela disse, vai aonde? E por mais que fosse, sim, você começa a entender depois. Porque você trabalha, chega tarde, entendeu? E a pessoa quer passar um tempo com você. Exatamente. E aí, ela tá querendo, ela se prepara ali para ter um tempo com você. Aí você chega, ó, marquei hoje de jogar bola com a galera, entendeu? Marquei hoje de sair com os amigos, entende? Até que chega uma hora que ela dá um checkmate, diz assim, ó, ou eles ou eu.
Agora ela assistindo vai falar assim, eu sou o motivo agora de você estar assim. Não, mas eu sempre falei isso pra ela. Mas assim, você começa a entender. Porque assim, você acaba desperdiçando, né, tempo em outras coisas. Exato. Entendeu? E ela quer passar tempo com você. Casado novo ali, vocês trabalham, ela quer ter um momento ali para assistir um filme juntos, para conversar, para falar como foi o dia, né? E você tá tentando fazer as suas coisas. E eu lembro do dia que ela diz assim, ó, assim, não dá, porque a gente não tá passando tempo junto. A semana inteira você trabalha, chega cansado. Sábado você fica o dia inteiro na igreja. E domingo, que é o tempo da gente ter junto, você vai jogar bola. Entendeu? E assim, aí a gente começa a perceber que muitas vezes a gente está invertendo prioridades. Entendeu? Nessa foi o futebol embora, meu PlayStation 2 novinho naquela época foi guardado. Mas assim, você começa por amor a perceber que a outra pessoa quer ter você. E você também quer isso, entendeu? Ter a primazia, estar junto ali, entendeu? Nada pode estar... tirando Deus, né? Nada pode estar maior do que vocês. Então eu começo, como ele falou de relacionamento, a colocar isso com Deus também, imagina. Deus esperando a gente para se relacionar e a gente colocando, sabe? Deus, espera aí, o que sobrar, entendeu? Se sobrar um tempinho, aí eu ofereço. Vou jogar uma bola, depois eu volto. E o tempinho que oferece é quando a gente chega cansado. E aí, Deus, obrigado pelo dia, amém. Quando lembra? Senhor, abençoa o Senhor. Já chega todo torto, né? Não consegue nem falar com Deus direito. A gente está dando aquilo que a gente está sobrando, entendeu? Ou imagine... Agora o que é interessante é assim, quando você inverte a situação, inverte a prioridade, aí você coloca Deus, né, nesse relacionamento cada vez mais próximo, você vai jogar bola, mas você vai com ele. Sim. Você vai não sei aonde, mas você vai com ele. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? De colocar. Então você vai estar com esse... Você inverteu a situação. Uhum. Então você vai estar junto ali, você vai ouvir uma música, mas você vai estar com ele. Sim. Então, cara, isso é bastante interessante. O detalhe é que muitas vezes a gente quer fazer e a gente esquece que Deus quer dar. Então, não é essa questão. A gente precisa parar um pouco de querer fazer e agora entender que a gente precisa receber de Deus e dar para Deus o nosso tudo, o nosso melhor. Deus não quer o nosso fazer, Deus quer o nosso coração, é o dar. Né, que isso é bastante importante. Ele não quer ser substituído, né? Exato. Até por nosso benefício, né? Pra imagina, nós. você chega pra sua esposa assim, você não gosta de futebol, mas a minha ex... Ela Nossa, mas aí... Você cria um problema. Mas aí, cara... Mas entende, você tenta substituir, né, o esquema e não funciona, cara. Não é por aí, imagina. Deus olhando assim, cara, tá tentando me substituir, né? Tá tentando achar outras coisas, né? Não funciona. Tem uma música que tem um clipe muito interessante. Eu não tô me recordando agora, mas o senhor vai iluminar minha mente até o final aqui dessa vigília aqui. E aí... O pessoal vai acreditar. É brincadeira. Agora. É brincadeira, galera. Tem parte 1 e 2. Mas eu digo assim que no vídeo, eu lembro que quando eu vi esse vídeo eu me senti muito comovido, porque assim, a letra da música é como se fosse Deus falando pro um rapaz e tipo assim, Deus é um cara que ele tá sempre na sua casa esperando você chegar. Com uma felicidade imensa para te dar um abraço, sei lá, para te dar um cheiro, para perguntar como foi o seu dia, para saber das novidades, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Bem assim, relacionamento de Adão e Cristo ali no Éden. E aí nesse clipe, eu vejo que o rapaz ele simplesmente chega, passa por Deus e deixa Deus na porta, ou deixa Deus na sala, corre pro quarto, toma um banho, faz qualquer outra coisa, mas deixa Deus de lado. E agora vocês falando isso, eu lembrei muito desse clipe, eu fiquei imaginando, será que quantas vezes que a gente também já não fez isso? Sabe, Deus ali, de braços abertos de esperança. Não, e eu fico imaginando os nossos anjos ali. Não, o Lucas vai chegar daqui a pouco, galera, daqui 10 minutos aí, vamos preparar uma bela recepção para ele ali, porque a gente sabe que ele vai vir, vai falar com Jesus, vai falar com Deus, vai ser um negócio bacana. Pô, a gente chega lá e só passa direto, ele esquece de Jesus. Aí os anjos... Não foi dessa vez, mas amanhã, sabe? Sempre na busca ali, sempre na esperança de que a gente vá até ele. Eu vejo isso, cara, uma relação muito íntima que Deus quer ter com a gente e às vezes a gente acaba deixando de lado. Porque quando a gente não percebe que a gente pode ser íntimo com Deus, eu vejo que a gente começa a tratar
ele como um objeto e Jesus como um estereótipo. No sentido de tipo assim, como assim Deus como objeto? Deus é para mim um protetor. Eu oro para Deus para que ele me proteja. Ele é um escudo. Não que ele não seja, mas não, ele é só um escudo. Somente isso. Somente isso. Não, eu oro para Deus para que ele me abençoe. Eu falo de Jesus para que ele me salve. Mas e o relacionamento de amizade? Sabe? Exatamente. Aquele relacionamento íntimo. Porque assim, que nem vocês falaram isso, eu achei muito bacana. Você pode estar ouvindo a música, mas você pode estar com Deus também. Você pode estar jogando uma bola, mas você pode estar com Deus também. Você pode estar jogando um videogame. Eu já falei isso aqui nos podcasts antigos aqui já, né? Tá? Mas eu falei de Jesus jogando uma partida de LOL também aí, cara. E foi um negócio muito doido, mas tipo assim, teve espaço para que Jesus entre. E eu acho isso muito bacana, porque eu, Diego e alguns outros amigos nossos, a gente sempre se reunia para conversar quando a gente era solteiro, né? Uma das coisas... Não reclamando, vida, por favor, tá? Eu te amo do fundo do meu coração. Mas quando a gente era solteiro, a gente podia se reunir 11 horas da noite. É isso que eu quero dizer. E a gente conversava de tudo. Só que no final, a gente sempre terminava falando de Jesus. O link, né? Ia linkado. Sabe? Né? Sempre tinha um espaço em que Jesus pudesse entrar e você finalizava com aquilo ali. E... pra mim, relacionamento com Deus direto, assim, é isso. Sabe, você tá no grupo da faculdade, não tem problema você ficar dando risada com seus amigos. Mas assim, para que possa ter um espaço em que eles possam ver Jesus com você. Só que para eles ver Jesus com você, primeiro a gente tem que estar com o próprio Jesus. Não levar ele como um objeto, ou como um escudo, ou como algo que eu faço em casa e tô na rua, tô fora. Por isso que eu falo assim, Lucas, assim, não é questão do fazer. Que a gente fala assim, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Não, isso eu posso fazer. Eu posso fazer isso? Não, posso fazer aqui. Cara, não é isso. A questão é assim, o que eu quero dar? Quero dar o que meu? O que eu vou dar meu para Jesus? O que eu vou dar meu para isso? Então é o dar, entendeu? Não é o que eu quero. Não é o que eu quero fazer, mas é aquilo, tem a ver com receber, com dar. Né? A lição vem falando um detalhe importante disso que você está falando aí. Aqui na quinta-feira, vem falando assim, aqueles que têm o compromisso de seguir Jesus, eles sabem que reconhecer ele como primeiro lugar refletirá na sequência dos eventos da sua programação diária. Uhum. Então, lógico que vai saber. E aí tem uma frase de efeito que fala assim, o que vem primeiro determina aquilo que nós valorizamos. Então, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, não é o fazer, eu vou fazer. Tá, mas fazer por que você não vai fazer? É porque primeiro eu quero dar o quê? Quero dar meu coração, quero dar o amor. Eu quero dar primeiro, e naturalmente eu vou receber isso de Deus também. Mas, e aí eu vou colocar Deus em primeiro lugar porque é exatamente isso que eu valorizo. Sim. A valorização vai estar naquilo que eu dou primeiro, né? E a gente precisa pensar nessas coisas. São coisas importantes que a gente tem que colocar no coração e para a vida. Sim. E esse é o princípio de tudo, né? Porque a Bíblia coloca, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas Deus vai acrescentar. E essa é a parte importante. Não é que eu vou correr atrás. Se eu coloco em primeiro lugar, Ele vai acrescentar. Quando você vai lá em Deuteronômio 28 e 29, Deus fala sobre bênçãos, né? De estar ao lado dele. E Ele vai colocando, eu vou dar para vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele coloca assim, eu vou ser o Deus de vocês. Entende? Mas se vocês não quiserem, entendeu? Vocês vão colher as maldições. Não que Deus esteja dando as maldições, mas vocês vão colher a maldade que o mundo tem dado aí. Vocês vão colher aquilo que o pecado tem para oferecer para vocês. Entendeu? E entende, Deuteronômio, pastor, você falando sobre isso, eu lembrei que quando Deus vai dar a bênção, Ele dá em bloco, né? Vai uma bênção completa. Sim. Eu vou te dar tudo, vou te dar desse jeito. Mas quando vem a maldição, começa sutil, começa... Por baixo, né? Ele vai falando assim, a maldição vai vir assim, vai vir assado, é assim, assim. Mas o bloco de bênção não, ele dá de uma vez. Isso é muito legal. E era até uma forma do povo reconhecer que estava andando errado, entendeu? Deus vai mostrando isso lá, quando ele chega em Isaías 1, que ele vai falar, vocês estão quase sendo levados para o cativeiro. Quase. Olha para vocês. Aqui, faltou assim. Ruim, então. Vocês já estão sitiados já. Lembra lá da maldição? Uma das maldições era que os inimigos viriam e iam conquistar, iam sitiar vocês, entendeu? Mas mesmo sitiados, se vocês me colocarem em primeiro lugar, eu vou me levantar, eu vou lutar com vocês, entendeu? Exatamente. E assim, só que o povo não entendia. O povo queria fazer do jeito deles. E essa sempre foi a maior dificuldade do povo. Eu fazer do meu jeito, entendeu? Deus, espera aí, eu vou fazer e o Senhor abençoa depois do que eu fizer.
Não funciona assim, Era a questão de acontecer com as ofertas pagãs e as ofertas Sim. que Deus queria que fizesse, né? As pagãs é assim, cara, você leva a sua oferenda e tomara que ele aceite. E aí, Se ele aceitar, vai chover, hein? Se ele aceitar, vai chove. chover. Então as ofertas pagãs era essa, cara. Tomara que ele aceite. Vou fazer ele aqui aceitar, melhor e tal. prometeu. E os caras vinham fazendo assim, as ofertas pagãs era dessa maneira, tinha esse princípio. Agora, as ofertas de Deus não era assim, né? As ofertas de Deus era segundo a orientação de Deus. Eu estava dando algo que era meu, né? Que é algo que está no meu coração. Estava mostrando para ele, ó, não tem nada mais importante do que o Senhor na minha vida, né? E aqui está uma prova disso. Sim. Eu estou dando, eu não estou fazendo. Eu estou dando. Sim. Então, cara, isso é muito importante, é muito detalhe. Foi exatamente o que a viúva fez. Sim. Ela deu exatamente o quê? O tudo dela. Né, confiando que Deus iria estar com ela independentemente do que acontecesse ali. Se ela morresse, talvez ela pensou mesmo, se eu morrer, Deus me ressuscita. Tem uma promessa. O importante é estar com quem? Estar com Deus. Sim. E obedecer a sua palavra. Pastor, pegando esse gancho aí, eu queria saber de uma versão da história, se a viúva questionasse, assim, que nem o pastor falou, que ela não questionou, ela só confiou. Mas se ela questionasse, assim, e será que vai sobrar para mim? E será que... Enfim, se ela questionasse... É importante questionar a Deus em nossas vidas ou a gente deve confiar cegamente, assim? Essa era a pergunta. Isso é um crescimento, né? É uma vivência, né? Confiando na palavra de Deus. Isso não brota de uma hora para outra. E até por isso, né? A irmã White, ela diz que Deus permite que algumas coisas cheguem até nós, ela diz assim, a fim de aprimorar o nosso caráter. Ele permite exatamente para a gente ter essa noção de fé. Como é que eu vou ver o milagre se eu não acreditar, entendeu? Se eu não confiar? O milagre a gente vai ver se eu confiar, se eu entregar nas mãos dele. Por mais que ele faça um milagre, se eu não estou confiando, se eu não estou colocando nas mãos dele, o milagre pode até acontecer, mas eu não vou atribuir a ele. Eu vou colocar a minha, a ciência, qualquer outra coisa. Mas quando eu coloco na mão dele, e só ele pode fazer, a gente começa a ver as atribuições de Deus, o amor que ele tem por nós, cara. E essa é a maior. Dúvidas vão vir? Cara, certeza. Mas é válido a gente fazer essas perguntas assim pra Deus? Tipo, Deus, por quê? Mas será? É a vivência. Sim. A gente vai... Vocês viram o Rodrigo Silva contando o testemunho dele? Do momento em que ele pensou em tirar a vida dele no podcast? Isso aí eu vi. Cara, ele tava lá questionando Deus. E dizendo, Deus, eu falhei, eu errei, entendeu? E já era. Pra mim não tem mais. Eu não posso mais te representar. Lembra? Ele põe uma corda lá e desce para um lago para acabar com a vida dele. E nesse momento de questionamentos, no momento onde ele estava questionando, lembra lá? Ele fala, cara, Deus mandou uma enfermeira lá. Ele ficou brigando com a enfermeira para a enfermeira chegar lá e dizer assim, ó, Deus me mandou aqui. Tira isso aí que você está na sua bolsa aí. Ele te ama. Ele mandou... Cara, ele estava duvidando de Deus ali, né? Nas dúvidas da vida e todas as coisas. E mesmo na dúvida, Deus foi lá e fez um milagre. Sim. Mandar a menina lá naquele momento foi um milagre de Deus para salvar a vida dele. Exatamente. Então, assim, as dúvidas vão vir. E questionar é humano. As questões, ela, além de seres humanos, o questionamento, além de ser humano... ele também é importante, representa que existe uma ligação. Você não questiona alguém, ou sei lá, você não questiona uma situação se não existir uma relação mínima que seja. Né? Então você vai questionar porque existe uma relação, existe uma ligação, uma conexão. Então eu digo até que assim, a dúvida vem, bate, vai bater, questiona. Deus fala isso. Sim. Provai, me prova. Sim. Me prova, provai que se eu não vou derramar as bênçãos e abrir as portas do céu para vocês, então provai e vede. Sim. Não tem esse negócio aí? Não prova e vede? Então essa é uma questão. Como é que a gente prova Deus? Questionando, a gente vai questionar. Então é humano questionar. Muitos jovens perguntam para mim assim, pastor, posso questionar? Que nem você falou, é certo, é pecado. Não, não é pecado. Eu acredito que enquanto a gente está questionando... ainda existe uma ligação, a gente está buscando. Agora, quando o silêncio vem, já não existe mais a relação. É igual o casamento, né? Eu e o pastor Rodrigo aqui, a gente já lidou com várias situações de problemas de casais. Sim. Enquanto existe o questionamento, a briga, ele faz isso, ela faz isso, a conversa, tal, não sei o quê, cara, a coisa está acontecendo. Tipo, existe a esperança, mas quando você vai resolver um problema de casal e o silêncio reina, ninguém fala nada... já está numa situação bem difícil. Então, levando aí para a resposta, cara, enquanto está questionando, é isso aí, tem que questionar, tem que falar.
Claro que você tem lá o limite do que é respeitável, né? Mas tem que falar, tem que questionar, tem que perguntar. Deus não se ofende com isso. Não há nada que nós façamos que surpreenda a Deus. Às vezes a gente acha que vai fazer alguma coisa que surpreende verdade. a Deus. Isso é não verdade. há nada que nós façamos que surpreende a Deus, né? É Deus que nos surpreende. Né? Então isso é bastante importante a gente guardar no coração. Isso me lembra de Jó, né? Sim. Jó questionou bastante a Deus e só foi Exato. para aprimorar Jó o... é um exemplo disso. E é engraçado, assim, nada a ver com a lição. Mas a resposta de Deus é muito engraçada, né? Deus, tipo, Jó questionando da sua doença, de tudo que tá acontecendo. E Deus fala assim, e o jacaré? E as estrelas? É muito engraçado, né? Que Deus fala assim, pô, você não sabe de nada, por que você tá questionando? E é muito engraçado. Mas né? tinha uma noção, né? Deus queria mostrar para Jó o seguinte: Jó, para que você quer ter as respostas? Isso é Entendeu? O problema de Jó era o seguinte: ele queria respostas. E Deus diz assim: você não vai ter resposta agora. Claro. Entendeu? Imagina se ele chegasse para Jó, então. É por causa Satanás disso. foi até o céu, entendeu? E tá te testando agora, entendeu? E eu tô permitindo ele te testar ali. Cara, não, Deus mostrou e disse o seguinte: filho, confia. E a gente só questiona porque acredita. Sim. Exato. A gente só questiona Deus porque a gente acredita que Ele pode fazer, realizar o milagre ou mudar a situação. Se nós não acreditássemos, não existiria o questionamento. E os questionamentos de Jó é muito interessante, né? São até engraçados, né? Porque tem hora que ele fala assim, tipo, tira os olhos de mim, tipo, olha para outro, entendeu? As flechas que você tá jogando em mim, joga em outro. Você tá se tornando Tipo, meu inimigo, né? Tipo, sai do meu pé, entendeu? Deixa você eu já vou te excluir do colocou WhatsApp né? aqui, No pior, ele fala assim, nossa, se colocasse, sabe o que o senhor tá fazendo comigo numa balança, ia pesar mais do que as areias de todos os mares, entendeu? Eita, Tipo exagero! Mas ele exagera Poeta, mesmo, né? como se... O senhor não me deixa dormir, o senhor não me dá paz, entendeu? E ele, assim, ele fica questionando por quê? E Deus olha assim e fala assim, vamos dar uma volta. E você vê, e é o mesmo Jó que depois fala assim, ó, por fim eu sei que o meu Redentor vive. Sim, Eu não conhecia você só de olhar, né? Mas agora de ver, enfim. mas meus olhos te viram. E aí ele vem. E agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tipo, Deus está vendo tudo, Ele está no controle de tudo. Quando Deus chama Jó para dar a volta lá, o rolê, Deus mostra que Ele está cuidando do macro. Olha, Jó, nada escapa aos meus olhos, cara, nada escapa. E aí ele entende, pô, cara, eu perguntei um monte de coisa que eu não sabia. Deus, não vou falar mais nada, agora eu não pergunto mais nada. Porque agora eu sei que o Senhor está fazendo tudo, entendeu? Então, assim, a fé de Jó, ela se concretiza no final. Muita gente acha, não, Jó era fiel. Jó, ele tinha fé. A fé dele vai sendo construída no relacionamento que ele tem com Deus. Antes ele conhecia só de ouvir, mas no momento em que ele se relacionou com Deus de verdade, os olhos viram a Deus de verdade, foi aí que ele teve um encontro com Deus. Foi aí que ele pode dizer assim, ó, agora eu sei que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, assim, eu me calo. Eu entreguei nas mãos dele, é o que diz lá no Salmo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você entregou? Confia agora. Pronto, descansa nele. Essa é a ideia. Entendeu? Luquinha, essa é a pior parte, né? É da triste. gente Nossa. finalizar. Essa parte eu não gosto, não. É legal tá aqui. Meu, conversando, o porque negócio é viajar aqui, cara. Término Você da vai- parte 1. Ó, galera, parte 1 finalizamos aí, tá? Parte 2 nossos stories aí. A gente vê ainda aí. foi só até quarta-feira, sabe? Infelizmente tem que finalizar, né? A gente tem um curto período pra gente estar falando sobre a lição. Mas é pra deixar um gostinho, né? É, pra querer mais depois, né? Sábado que vem. Mas foi muito bom, gente. Muito obrigado aí a presença dos pastores, né? Muito bem. Muito bom mesmo. Muito rico. Eu aprendi bastante. Gente, vocês têm alguma frase rápida assim pra falar pro jovem ali? Tipo assim, que grava na lição. Vou começar aqui pra dar o exemplo, tá? Tá. Olha. Não vou começar não, pastor. Ele tá com medo de eu roubar a frase dele de novo. Eu quero falar uma. Eu quero falar Vamos começar. Pode começar aí. Jackson, aquela famosinha dela que tem mim, por favor. Essa aqui eu aprendi com a Rodô. Ele falou assim, ó. Muitos estão vivendo o pão que o diabo amassou. Comendo, né? Agora eu quero apresentar pra vocês o pão que amassou o diabo. Que isso? Que é Jesus, Não, né, meu amigo? essa é boa que você tem que pensar. É, e tá falando de pão aí também, né? Né? Isso é, uma a parte minha da- rodou na veia. Caraca, tem que pensar. Pastores, vocês têm alguma aí? Cara, tem uma frase que o Venefrides falava muito para os jovens, né, na nossa época. Ele dizia assim, você não entrega nada para Deus enquanto você não entrega tudo.
era a frase que ele olhava e falava pra gente, cara, se você não entregou sua vida nas mãos dele, você não entregou nada, entendeu? Nossa, entreguei só uma parte, não entregou nada. Pra ele ou é tudo ou é nada, entendeu? Então, enquanto você não entregou tudo, você não entregou nada. Não sei se é o ar-condicionado, mas eu arrepiei aqui agora. Também, nossa, isso? Nossa, pastor Robson. Não, coisa simples. A gente precisa entender que nós dependemos de Deus 100%. Nós somos 100% dependentes de Deus e não de nós mesmos. E a gente precisa guardar isso assim como princípio. No dia que a gente entender isso aí, tudo muda na nossa vida. É primeiro Deus em todas as coisas. E aí tudo vai mudar. Amém. O que eu tenho a dizer para os jovens é... Eu sempre faço assim só pra... Entendeu? Eu sou mais o povo ali, entendeu? Eu sou mais o povo ali. Mas eu aprendi muito com a história dessa viúva. E o primeiro ponto que mais fixou na minha cabeça, assim, o que vai ficar martelando essa semana inteira é que... a gente precisa confiar. Quando a gente recebe um chamado de Deus, entenda que é Deus que está pedindo. Ele nunca vai te desamparar. Nunca vai te deixar passar fome. Nunca vai te deixar passar frio. Se Deus te pede algo, não seja como um jovem rico. Fique com dúvida e simplesmente saia fora. Mas seja como essa viúva aqui. Ela tinha uma porçãozinha só que era para o seu filho e ela, mas ela deu primeiro para Deus. Nossos talentos, primeiro para Deus. Nosso tempo, primeiro para Deus. Você é bom em fala? Eu sei que é. Você fala, eu não sei pregar. Mas tu faz um resumo tão lindo de uma série da Netflix, cara. Imagine esse resumo, sei lá, de umas parábolas de Jesus. Dá lição. Use os seus talentos para Deus. E aí, pastor Robson, pode orar pra gente? Posso sim, com alegria. Vamos orar então? Você que está em casa, espero que você tenha gostado. Vamos fazer essa oração. Querido Deus, querido Pai, quero agradecer ao Senhor pelos momentos que nós tivemos aqui do estudo desta lição. Que nós possamos seguir o exemplo desta mulher que deu tudo que ela tinha primeiramente para o Senhor. Amém. E que assim seja a nossa vida, entregando tudo que nós temos para o Senhor. Amém. Que o Senhor conduza cada jovem que nos acompanha, cada pessoa, e que assim também todos sejamos abençoados. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, siga a gente nas redes sociais. Nas redes sociais, que é... @comunidade jovem. Não, tem outra, tem um novo agora. Qual que é o novo? Esse também funciona. Esse também funciona. A comunidade jovem APS, mas tem os jovens adventistas. Jovens adventistas. APS. Galera, a gente tá errando, mas tá escrito certo aqui embaixo. Fica tranquilo aí. Galera, eu não sei vocês, mas uma profecia acabou de se cumprir aqui hoje, cara. E eu gostaria de lê-la para vocês aqui. Ó. Tá lá em João, capítulo 7, versículo 53, que diz assim: e cada um foi para sua casa. Um abraço, jovem. Fique com Deus. Até semana que vem. Até mais, gente.